Amigos, hoje nós Marcos. temos aqui um privilégio muito grande, uma honra de recebermos uma grande autoridade entre nós, o pastor Eliezer Ramos. Rapidamente, aqui dizer um pouquinho sobre a sua biografia, mas ele é natural de Chapecó, nesse estado maravilhoso aqui de Santa Catarina. Ele Uhum. se graduou em bacharel e mestre em teologia pelo NASP Engenheiro Coelho, iniciou o seu ministério como distrital no Mato Grosso do Sul, atuou como secretário de campo, ministerial, líder do Ministério da Família, Missão Global, Mordomia Cristã, Escola Sabatina, também a função de secretário ministerial e diretor do Ministério da Família da União Sul-Brasileira. Agora atua como presidente da Associação Central Paranaense. Ele é casado com a Zélia Ramos e tem duas filhas, a Beatriz e a Júlia. Pastor, é um prazer, um privilégio muito grande estar com uma pessoa como o senhor aqui entre nós. Então, dedicamos esses momentos para que você possa, então, expor a palavra de Deus. Obrigado aí pela gentileza da apresentação, pastor Edson. Obrigado mesmo. É um prazer para mim estar reunido aqui. Não sei como é que está o áudio para vocês. Está ótimo, Aí, pastor. Está tá, ótimo. ok. Eu arrumei uma salinha aqui no hotel do NASP. Então, às vezes, pode ser que o áudio não ficasse muito bom, mas que bom que vocês estão ouvindo bem. E eu escolhi um tema para a gente conversar hoje, que é um tema um pouco, vamos dizer assim, um pouco diferente para a gente ter num culto como esse, mas acho que tem tudo a ver com o propósito do grupo. Então, o tema que eu escolhi são modelos de oração. Esse é o título e aquilo que a gente vai desenvolver. Então, eu queria apresentar para vocês alguns modelos para enriquecer a nossa vida de oração, né? Às vezes, algumas pessoas têm uma oração meio cíclica, né? Sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos pedidos, sempre o mesmo conteúdo. E existem formas de a gente enriquecer de maneira intencional as nossas orações, a nossa vida de oração. Sem dúvida, é uma das grandes coisas que a gente pode fazer na vida. E como tem alguns pastores aqui no grupo, certamente também tem algo talvez a contribuir, se vocês se sentirem à vontade, podem assumir a palavra também, né? Então, eu queria começar com um texto que é bem clássico quando a gente fala de oração e convidar vocês para orarem mais uma vez antes da gente ler aqui 2 Crônicas 7:14. Depois, se você quiser ter aí abrir um documento no Word para você anotar alguma coisa sobre os modelos de oração, ou se tiver uma caneta e um papel, né, que eu vou trazer para vocês 4 modelos de oração. Todos eles têm as suas vantagens, desvantagens e tal, e o ideal para a gente enriquecer a nossa vida de oração é a gente ir alternando entre os modelos que a gente usa para orar. Então vamos orar mais uma vez antes de lermos o texto bíblico. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos juntos aqui para estudar a Tua palavra e para buscar também a Tua presença. Nós sabemos, ó Deus, que tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que somos, depende unicamente de Ti. Nossos olhos nesta noite se voltam para Ti em busca da Tua presença, em primeiro lugar, da presença do Teu Filho Jesus Cristo na nossa vida, em busca de perdão, de restauração para a nossa vida, também de perdão e restauração para os nossos amados, os nossos queridos, seja a restauração física, mas principalmente a restauração espiritual com a implantação do Teu amor e da Tua graça. Pedimos a Tua bênção sobre o estudo que vamos fazer da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. 2 Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo, do meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, sempre que a gente fala de oração, não tem como a gente deixar de mencionar esse texto, porque ele coloca algumas condições, né? Deus coloca algumas condições, que é buscar, que é orar, e faz também as promessas. Então, quando a gente fala de oração, a gente está falando de um veículo que Deus nos deixou, um caminho que Ele abriu, e às vezes a gente até acha que está, digamos assim, perturbando Deus, né? Eu lembro da minha avó uma vez, eu não acho que Deus está muito ocupado para me atender, né? Mas não, é um caminho que Ele abriu, uma promessa que Ele fez, e Ele tem alegria em cumprir as suas promessas. Eu queria começar falando sobre os modelos de oração, tomando por base o modelo que foi apresentado
uma igreja batista. Uma igreja batista, ela apresentou um modelo chamado ACAS, né? Então é um acróstico, né? ACAS, com a palavra A significa adoração. Então, uma das formas da gente começar e da gente conversar com Deus é usando esse modelinho, que você começa com as expressões de adoração que envolvem exaltar quem Deus é, a obra que ele faz, todas as razões que nós temos para adorá-lo, né? Existem alguns salmos que tratam da adoração a Deus, a gente pode, às vezes, até relembrar esses textos, mas é uma forma de iniciar a oração, o A da adoração. Depois vem a confissão. Então, primeiro a gente fala de quem Deus é, e depois nós vamos examinar quem nós somos. A confissão, então, vai nos levar a abrir o nosso coração, falar sobre as nossas lutas, as nossas dificuldades. Muitas vezes a gente sabe o que é certo e não consegue viver o certo, né? A gente sabe que tem que ser paciente, mas a gente acaba sendo impaciente, rude, grosseiro com as pessoas, né? Então, esse momento de confissão, ele precisa ser um momento de análise, e uma análise profunda, né? Porque tem gente que só pede perdão a Deus pelos pecados no atacado. Senhor, perdoa os meus pecados. Essa é uma oração que é adequada para a gente fazer em público, né? Nós estamos aqui, eu vou orar pedindo para que Deus perdoe os nossos pecados. Não dá para enumerar, e nem é conveniente enumerar os pecados em público, mas em particular, a gente tem que ter uma atitude diferente, que é ser específico, né? Se eu chego no final do dia, Senhor, perdoa os meus pecados, eu estou dizendo a Deus que, olha, da minha parte eu não lembro de nada, então eu perdoo, né? Mas quando a gente faz uma confissão, ela deve ser específica num exame de coração. Esse é o C. Então a gente gasta um tempinho ali confessando a Deus. Depois, a gente pode seguir para as ações de graças, né? A ação de graça, ela é diferente da adoração. A adoração tem a ver com quem Deus é, com a obra dele na história, no mundo. Agora, a ação de graça tem a ver com a obra dele na minha vida, na sua vida. Então, a gente pode louvar a Deus pela recuperação de uma cirurgia, a gente pode louvar a Deus pelo privilégio de conhecer a verdade, ou de ter nascido num ambiente cristão, ou de servir a Deus, pertencer à igreja adventista, a família, a esposa, os filhos, o trabalho, a saúde, a inteligência, oportunidades na vida, enfim. Aí, os motivos que a gente tem para agradecer. Existem pessoas que às vezes têm dificuldade para começar a fazer a ação de graça, né? Quando a gente olha para as cartas de Paulo, muitas delas elas são misturadas, os pedidos que ele faz de intercessão e a ação de graças. Então, para quem tem dificuldade, a gente tem que começar a enumerar, né, pelo menos umas 5 razões nos momentos de oração que a gente faz para agradecer a Deus. Isso vai nos ensinar a ser gratos, né? Gratos, mesmo nas situações em que a gente, às vezes, quase não acha nada para agradecer, né? Então, talvez com uma historinha antiga, a gente tenha que agradecer a Deus, porque nem todos os dias são como hoje, né? Como quando, se você teve um dia ruim, você pode dizer, Senhor, graças a Deus, porque foi um dia ruim, não é toda a minha vida, não é toda a minha história que se resume a isso. Mas esse seria o segundo A. Então, primeiro A, adoração. Segundo, confissão. Primeiro A, adoração. Depois o C da confissão. E daí o segundo A da ação de graças. E por último vem a súplica. Então, aí, componente da oração, depois que você tem a segurança que Deus já fez muita coisa na sua vida, que Deus já respondeu outras orações, às vezes nas ações de graça você pode lembrar isso, né? De como Deus respondeu outras orações. Então, agora você vai suplicar a Deus, né? Tomando o exemplo aqui do pastor César Wischer, né? Vai lembrar de todo o ministério, toda a história dele com Deus, e amanhã, na hora de ir para a sala de cirurgia, pode ir tranquilo, porque estará nas mãos de Deus, né? Já sabe que Deus o conduziu, que Deus o guardou, que Deus o protegeu. Então, a gente pode suplicar com confiança, porque a gente tem memória. A fé, ela depende da memória. A fé não existe no vácuo, né? Ela existe se baseando na evidência daquilo que Deus fez na nossa vida, na história humana, na Bíblia, nos testemunhos que a gente vê das outras pessoas. Então, esse é um modelinho bem simples de oração, né? Modelo ACAS. Aí eu queria prosseguir
para um outro modelo de oração que foi apresentado na revista dos 10 dias. Não sei quantos de vocês fizeram os 10 dias, quanto está fresco na memória ainda, né? Porque nós já estamos praticamente em julho, mas os 10 dias de oração tinham um modelo bem interessante. Eles começavam com agradecimento e louvor, né? Então, aqui já começa com a gratidão, né? No outro modelo, a gratidão está lá mais na frente. Então, agradecimento e louvor. Então, é uma mistura de ação de graça com adoração, onde a gente coloca lá, Pai de amor, louvado sejas por tua palavra, que é fiel, que ilumina a jornada nesta vida, eu te agradeço. Daí você pode colocar as razões pelas quais você agradece. O segundo desse modelo aqui é igual o do Acas, né, que é a confissão. Então, aí você confessa a Deus, examina o seu coração. Aliás, nenhum modelo de oração pode existir sem esse aspecto, né, da confissão. Existem algumas coisas que são básicas na oração, como a adoração, a confissão, a ação de graça, a súplica, são básicas na oração. E depois a gente pode seguir para um modelo, para um conteúdo dentro da oração, que é orar com a palavra de Deus. Então, digamos que você pegue para estudar uma carta de Paulo, por exemplo, a carta aos Filipenses, e aí você pode abrir a Bíblia. Eu vou abrir aqui só para ilustrar para vocês, né? Então, você abre aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Hoje a lição até nos mandou ler toda a carta de Efésios, né? Mas aqui é a carta dos Filipenses. Paulo, Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Então, se a gente pegar, por exemplo, só esse trechinho aqui, só esses 2 versos para orar por eles, fala, Senhor, graças, eu te agradeço por ter despertado servos como Paulo e Timóteo, por escolher pessoas que são pessoas falhas. Paulo era um perseguidor da igreja, mas ele foi escolhido por ti. Isso me dá conforto, porque eu sei que, apesar das minhas falhas, Deus me escolheu para ser um instrumento, para ser uma bênção. Então, Paulo não se julgava merecedor de ser escolhido por Deus, como nós também não somos. Enfim, a gente vai conversando com o texto bíblico e com Deus sobre o texto bíblico, né? Você pode seguir aqui dizendo também que Timóteo veio de uma família disfuncional, né? O pai dele não era judeu, a mãe foi um casamento de julgo desigual, mas Deus, dessa família disfuncional, trouxe Timóteo, ele se tornou uma bênção, um pastor. Então você vai olhando para o texto bíblico, vai conversando com Deus e vai orando. Isso funciona muito bem com os evangelhos, com os salmos também, né? Então, você pega, seja Salmo 23, 91, que são os salmos mais conhecidos, mas outros salmos também, né? A gente vai utilizando a Bíblia dentro da nossa oração. Então, tá bem no centro desse modelo está a oração com a palavra. E depois, então, a intercessão, quando a gente vai interceder pelas pessoas, como nós fizemos aqui, alguns nomes foram mencionados, né? Então, o modelo, a intercessão, e finaliza esse modelo com os pedidos pessoais. Então, aí a gente deixa a nossa parte pessoal. Depois que a gente louvou a Deus, depois que a gente estudou a palavra ali naquele momento de oração, que a gente refletiu na palavra, intercedeu pelo próximo, aí a gente coloca os nossos pedidos, né? Então, esse é o segundo modelo de oração. O terceiro que eu queria apresentar para vocês é o modelo do Pai Nosso, né? Que, de fato, foi a oração que Jesus Cristo nos deixou como modelo, e algumas pessoas encaram, especialmente os católicos, né, a oração do Pai Nosso como uma reza que deve ser repetida, mas não foi com esse objetivo que Cristo deu a oração, foi para que ela fosse um modelo. E ela é dividida, digamos assim, em 7 partes, né? Em 7 pedidos que são feitos a Deus. O primeiro pedido é: santificado seja o teu nome. Então, se eu oro, faço a minha vida de oração com base no Pai Nosso, eu olho para o primeiro ponto: santificado
seja o teu nome, Senhor, eu quero ser um instrumento nessa terra para que o teu nome seja santificado através do meu testemunho, através da minha influência, que outras pessoas conheçam, que o teu nome seja exaltado aqui nesta terra, porque é isso que fala o começo da oração, né? E Jesus Cristo falou, olha, eu fiz o trabalho que o Senhor me designou, glorificando o teu nome. Então, a vida de Cristo, ela foi para essa glorificação, e isso está incluído justamente na primeira frase da oração do Pai Nosso, né? Além disso, só Deus santifica, né? Então, para que eu possa exaltar o nome de Cristo ou santificar o nome de Deus na minha vida, eu primeiro preciso ser santificado, né? E essa santificação passa pelo estudo da palavra, passa pela comunhão com Deus, né? João 17:3 fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a busca pela santificação, que é um dos requisitos que nós temos para o batismo do Espírito Santo, ela está logo no começo da oração do Pai Nosso. Depois vem a segunda frase, né? Venha o teu reino. A nossa maior esperança como cristãos adventistas é que o reino físico de Deus se instale na terra, não apenas o reino espiritual. Mas a gente sabe que o reino de Deus começa dentro de nós, né? Então, que o reino de Deus esteja presente nessa sociedade que está desmoronando moralmente, politicamente, socialmente, né? A sociedade está doente, mas através de nós o reino de Deus pode vir a chegar, tanto na minha casa, na sua casa, quanto também na sociedade onde nós vivemos. Então, aqui quando nós falamos, nós podemos incentivar e despertar em nós o desejo de ver Jesus Cristo voltar, né? Porque estamos buscando o reino de Deus, mas também a nossa função para estabelecimento do seu reino, para viver uma vida baseada no amor, na graça, e não na meritocracia, como querem algumas pessoas, ou na conivência com os pecados, como querem outras pessoas, né? Então, que venha o reino de Deus e que essa vinda seja breve, seja logo, está incluído também nesse modelo que Cristo nos deixou, né? Depois vem o terceiro ponto, que é, seja feita a tua vontade. Bom, se fosse feita a minha vontade, eu queria estar com Cristo agora. Eu sei que vocês também gostariam, né? A frase anterior disse, venha o teu reino. Paulo disse assim, eu fico indeciso nessa questão, porque eu queria partir e estar com Cristo, né? Mas, em primeiro lugar, nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade. A gente está buscando a Deus em oração, mas não para que seja feita a nossa vontade, para que seja feita a vontade de Deus. Então, usando o modelo do Pai Nosso, nós temos que buscar, na oração, nos alinharmos com a vontade de Deus. Se eu quero que seja feita a vontade de Deus, Senhor, eu sou um ser humano contaminado pelo pecado e às vezes aquilo que eu quero está em linha de choque com aquilo que Deus quer. Então, que seja feita a vontade de Deus. Mas esse pedido para ser feito a vontade de Deus não tem que ser mais ou menos como uma nota de rodapé dizendo, se a minha oração não for atendida, é porque não foi da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus deve ser o nosso principal objetivo na vida. O principal sonho é conhecer a vontade de Deus, fazer com que as pessoas ajam de acordo com a vontade de Deus, né? Então, a gente vai postar um texto ali na internet para dar digamos assim, uma reguada nos dedos de alguém, né? Vai dar uma cutucada numa pessoa aqui ali. Mas será que é da vontade de Deus, né? Que a gente se engaje em algumas causas que o mundo está levantando aí? Não estou citando aqui as causas, só estou dizendo aquilo que a gente vai fazer, que eu vou fazer se eu estou orando essa oração no começo do dia, o que eu vou fazer hoje, que eu planejei para hoje, é da tua vontade, Senhor? Eu estou buscando a tua vontade antes ou eu estou fazendo um plano e depois pedindo para que o Senhor assine embaixo daquilo que eu já fiz, daquilo que eu já planejei, ou daquilo que você fez, daquilo que você planejou? Então, a oração do Pai Nosso, ela nos protege disso, porque ela está dizendo, seja feita a tua vontade. E a gente pode repetir essa frase, passar rapidinho pela oração do Pai Nosso, ou a gente pode parar e refletir sobre a vontade de Deus na nossa vida, no nosso momento de oração.
O quarto item aí tem a ver com aquilo que nós precisamos, né? O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Eu sei que todos aqui, se eu perguntasse quem quer ser rico, todo mundo levantaria a mão, né? E aqueles que não levantariam, levantariam só porque não querem aparecer, né? Mas senão, todos levantariam a mão. Porque o dinheiro facilita as coisas no mundo que nós vivemos, né? Dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas leva você para sofrer em Paris, né? Então, acaba sendo, digamos assim, um sofrimento atenuado. Mas, enfim, a oração do Pai Nosso, ela nos ensina a buscar para Deus, em Deus, o suficiente para hoje. Nós vivemos no país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, o pessoal da Companhia de Água podia colocar ansiolítico já na nossa água potável, né? Para quem não mora no Brasil, daí vai ter que encontrar outra solução. Mas, enfim, por quê? Porque as pessoas estão antecipando o sofrimento do futuro, antecipando as dificuldades do futuro. E Deus disse: não, na oração você peça pelo hoje. Senhor, me dê saúde hoje, me dê forças hoje, me dê o pão hoje. Porque se amanhã, se hoje eu tiver saúde, se eu tiver condições de trabalhar, se eu tiver o pão hoje, amanhã vai ser um dia diferente. O mesmo Deus que esteve comigo hoje estará comigo amanhã, porque Ele é o mesmo. Eu mudo, Ele não, né? Você muda, Deus não muda, mas a gente fica sofrendo por coisas que estão no futuro. Quando a gente vê o Sermão do Monte, Jesus Cristo está dizendo: olha, veja bem, está aí o lírio no campo, você acha que se veste melhor do que o lírio? Né? Não, você não se veste melhor, mas se Deus cuida do lírio, por que Ele não vai cuidar da sua vida? Né? E termina o capítulo 6 ali de Mateus dizendo: basta cada dia as suas preocupações, o seu mal, as suas lutas. Né? Então, a oração do Pai Nosso é uma oração para dizer: sossega aí o seu coração. Deus dizendo assim para mim, Jesus dizendo assim: sossega o seu coração e concentre naquilo que Deus vai fazer na sua vida hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, vamos tirar um pouquinho o nosso olho do amanhã. Eu não estou dizendo para a gente entrar num hedonismo ou num existencialismo, né, que só vale o que é hoje, mas no sentido de concentrar as nossas energias, a nossa oração, o nosso esforço, para que hoje seja um bom dia, para eu fazer o dia de alguém um bom dia hoje. Se eu não preciso de pão, as outras pessoas não precisam de pão, talvez a minha palavra seja pão para alguém. E eu posso pegar uma mensagem de texto, um telefone, e dar o pão para aquela pessoa naquele dia, concentrar minhas energias em que realmente esse dia seja um dia especial. Tudo isso a gente pode colocar aqui dentro da oração do Pai Nosso, em vez de uma simples repetição, né? E aí vem a busca do perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? E aqui a oração amarra, né? Amarra. Esses dias eu recebi na minha sala um senhor e ele estava muito magoado, muito, mas muito magoado com algumas coisas que tinham feito para ele no passado. Já tinha mais ou menos uns 8 anos dos fatos. E ele, ao relembrar aquilo ali, disse assim: olha, se eu encontrar com o fulano na rua, eu não sei o que eu não sou capaz de fazer com ele. Aí eu comecei a conversar e disse para ele: olha, você precisa perdoar isso. Não é uma questão do outro, é uma questão sua. Você precisa resolver isso para você desfrutar da presença de Deus. Olha o mal que isso está fazendo para a sua saúde, para a sua família, para a sua esposa. E aí eu falei: olha, eu não vejo sua esposa na igreja, não vejo a participação dela. E, e aí? Né? Valeu a pena guardar toda essa mágoa? Ele começou a chorar ali, né, na minha sala. Mas se a gente olhar para a oração do Pai Nosso, Jesus lá atrás já disse: olha, se você quer sentir o perdão de Deus, perdoe. Perdoe as outras pessoas. E a gente tem que sempre lembrar, quando eu estiver magoado, às vezes estou fazendo oração, estou magoado com alguém, estou com raiva de alguém, né? Então, como é que eu vou desfrutar do perdão de Deus, sendo que Cristo disse que a gente devia
pedir o perdão e oferecer o perdão. Não é só receber o perdão. Todas as bênçãos de Deus, elas têm que fluir através de nós, elas não podem parar em nós. As bênçãos de Deus, o destino final não é você e não sou eu. O destino final da bênção de Deus é o próximo. E o próximo, se ele realmente receber, ela vai fluir para outro, e para outro, e para outro. Então, o perdão que eu recebi em Cristo, eu não merecia ser pastor, ser cristão, estar na igreja. Eu não merecia. Na minha infância, quando eu estava lá, tinha juvenis bem mais, digamos assim, consagrados do que eu e meu irmão. E hoje nós dois estamos trabalhando para a igreja, para a obra de Deus, e outros não estão, alguns até saíram da igreja, infelizmente. Por que eles saíram e não eu? Não sei. Eu sei é que Cristo foi gracioso, que ele me concedeu o perdão e que eu preciso transmitir isso para outras pessoas. Então, na hora da gente conversar com Deus, seguindo a oração do Pai Nosso, repito, não adianta ficar rezando a oração do Pai Nosso, a gente precisa refletir mesmo sobre o que Cristo deixou, porque era um modelo, né? Era um modelo, não era algo para ser decorado, não é um script, né? A oração, ela é um roteiro para a gente passar pelas áreas da nossa vida, né? E o número 7 para nós é um número sempre especial. O sexto item da oração do Pai Nosso é a proteção contra a tentação. Então, infelizmente, nós somos tentados, né? E as tentações são personalizadas. Então, eu preciso pedir para Deus proteção contra a tentação. Hoje ainda estava, agora há pouco, conversando com a minha esposa, alguns de vocês conhecem ela, eu chamo de Zelinha. Então, conversando, e eu soube que um amigo meu acabou deixando o ministério poucos dias atrás, e aí ela disse, eu oro sempre por você, para que Deus proteja você. Ela até brincou, não me trai não sei o que e tal, né? Mas a tentação está aí, né? A tentação está aí. A gente tem que pedir a Deus a proteção. Não só disso que eu falei, de um pecado sexual, mas de todas as tentações, seja da inveja, orgulho ou outras coisas bem mais subjetivas que não aparecem, porque um adultério aparece, todo mundo vê, né? Mas existem outros pecados que são acariciados dentro do coração e essa pessoa está caindo em tentação várias vezes e ninguém está vendo, né? Ninguém está percebendo. Então, quando a gente fala assim para Deus livrar da tentação, a gente também tem que ver se nós mesmos não estamos nos pondo em tentação, porque tem gente que tenta a si mesmo, né? É o camarada que está de dieta, mas ele vai lá na padaria olhar a torta de chocolate, né? Então, ele é o mesmo, ele é o seu próprio tentador, né? Como diz a Bíblia, segundo a sua própria concupiscência. Então, quando a gente está orando o modelo do Pai Nosso, a gente tem que fazer um exame, né? Quais são as minhas tentações? Em que eu sou tentado? Eu estou caindo? Eu estou pedindo para Deus não me pedir, não me deixar cair em tentação, mas qual que é o meu papel na minha tentação? Tem gente que facilita o trabalho de Satanás. Infelizmente. E será que isso está acontecendo comigo? A gente quer o Espírito Santo. Então, são caminhos completamente diferentes, né? O caminho da tentação ou o caminho do Espírito Santo? A resistência à tentação nos leva a ter mais do Espírito de Deus. E por isso, deve ser algo que a gente precisa orar com fervor, sempre nos nossos momentos devocionais, né? Pedindo a Deus que nos livre, não nos deixe cair em tentação. E termina a oração do Pai Nosso, né, com a proteção contra as ações de Satanás. Livra-nos do mal, porque nenhum de nós aqui pode fazer nada para resistir a Satanás. Nós não podemos resistir na nossa força, nós podemos resistir no poder de Cristo. Quando a Bíblia nos fala para resistir ao diabo e ele fugirá de nós, né, ou de vós, segundo as próprias palavras da Bíblia, não é para resistir segundo a nossa capacidade, mas é resistir no poder do Espírito Santo, né? Resistir no poder de Deus. Agora, a única coisa, a única segurança que nós temos é saber que Deus construiu ao redor de nós uma cerca. E é dessa cerca que Satanás fala quando ele vai se apresentar diante de Deus para falar, olha, você cercou a vida de Jó, eu não consigo
não consigo me aproximar dele para destruir nada. Eu não consigo, porque ele está cercado. E então, da mesma forma, a gente tem que pedir para que Deus cerque, né? Cerque a nossa vida, cerque os nossos filhos das tentações, e mesmo que às vezes eles acabam se afastando do caminho do Senhor, né? Mas que a gente continue intercedendo para que Deus mantenha essa cerca, porque enquanto alguém estiver intercedendo, Deus só não vai violar a vontade, mas ele não vai permitir que Satanás tenha domínio completo, que Satanás consiga, digamos assim, impedir que Deus fale com o coração dessa pessoa. Por isso que é tão importante a oração intercessora. Mas a gente pode, nesta oração, desse modelo de oração, oração do Pai Nosso, sempre suplicar a Deus para que Ele mantenha essa cerca intacta, que Ele nos proteja do mal, dos perigos, daquilo que Satanás pode fazer diretamente, sem que tenha a ver com a nossa vontade. Porque a tentação não, a tentação é algo que tem a ver com a minha vontade. Eu sou tentado e eu cedo à tentação. Mas a obra do mal contra mim tem a ver com aquilo que Satanás faz diretamente, como Lutero, ao enfrentar lá aquelas dietas, né? Ele literalmente percebia a influência do mal ali em volta, mas Deus manteve o seu muro de proteção na vida dele, ele continuou realizando o ministério. Então, para que eu realize o meu ministério, para que vocês vivam a vida cristã e o ministério de vocês, então é necessário essa proteção, é necessária essa proteção que Deus coloca ao nosso redor. Então, esse é o terceiro modelo de oração. Eu vou passar rapidinho pelo quarto modelo que eu prometi aqui, para não deixar faltando nada, né? Que é o modelo do santuário, né? Então, se você tem um santuário em casa, ou de repente você pega uma imagem do santuário, você vai ver algumas coisas interessantes, né? Então, o primeiro item que tem no santuário é o altar de sacrifício. Então, você se coloca na presença de Deus ali como um sacrifício vivo, oferecendo a sua vida, confessando os seus pecados, né? Então, você chega nesse santuário que é a oração e apresenta, né? Como as pessoas ofereciam o cordeirinho, confessavam ali os seus pecados, você também pode confessar, eu também posso confessar os meus pecados. Na parte externa ainda do santuário tinha uma pia de bronze, onde o sacerdote se lavava para continuar participando ali, para participar do rito do santuário, no sacrifício. Então, da mesma forma, a gente pode, pela fé, chegar nessa pia de bronze e saber que nós somos lavados por Cristo Jesus, pelo sangue que vem dele, né? Então, assim que ele limpe a nossa vida, para que a gente possa ser um instrumento nas mãos dele, como os sacerdotes eram. Aí a gente entra no santuário, temos a tenda da congregação. Quando quem conhece bem o santuário sabe que do lado direito tinha a mesa com os pães da proposição e do lado esquerdo o candelabro. Então, o pão, ele representa a provisão de Deus, de nos dar o alimento, de nos dar o cuidado. Jesus Cristo com o pão da vida, que é o verdadeiro alimento para a nossa alma. Então, quando a gente olha nesse modelo, né, a gente pede que Deus nos alimente, que Ele nos nutra com a sua palavra, que Ele nos nutra também fisicamente, aos nossos queridos. Enfim, a gente pode ir esticando aí aquilo que tem a ver com as necessidades para o nosso sustento, ou sustento da nossa fé, ou sustento da nossa vida, da nossa família. E do outro lado, né, então está o candelabro ali, que representava a Cristo, mas também representa a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então a gente pode clamar: Senhor, assim como estava sempre aceso esse candelabro na tua presença, que o Espírito Santo esteja sempre sobre mim, sobre a minha família, que dê sabedoria, que dê uma comunhão mais íntima contigo, e assim a gente, olhando para o candelabro, busca essa presença, esse óleo, esse azeite que aparece lá na parábola das 10 virgens, né? Para que a gente tenha realmente essa tão grande necessidade, que é o poder do Espírito Santo. Ainda na tenda, né, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ficava o altar de incenso, que era o local onde o sacerdote fazia a intercessão. Então, aqui é o momento de a gente chegar diante de Deus e interceder, como tem naqueles outros modelos, né, de oração, nos outros 2 modelos, a intercessão pelos nossos queridos. Então, aqui a gente também intercede, a gente coloca o nome das pessoas,
porque o momento de oração deve ser um momento de a gente esvaziar o eu, e muitas das orações são centradas no eu. Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha família, abençoa a minha saúde. Então, o altar do incenso está ali para lembrar que a gente deve dedicar esse tempo em favor daqueles que talvez não oram por si mesmos. E nós vamos orar por essas pessoas, nós vamos ser os intercessores, nós somos o reino de sacerdotes, né? E a gente pode louvar a Deus porque nós somos esse reino de sacerdotes. No lugar santíssimo, a gente tinha o propiciatório e a lei de Deus. O propiciatório representava a glória de Deus, que é o sonho de todos nós, de ver Jesus Cristo na sua glória. Que Deus nos conceda, você pode colocar isso na sua oração, né? Que Deus me conceda o privilégio de ver a glória de Cristo e que seja logo, que seja em nossos dias. A gente pode ver a glória de Deus pelo milagre que Ele faz na vida de alguém, por uma experiência especial na nossa vida, mas o momento auge da glória de Deus é quando a gente puder contemplar Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu. E dentro da arca estava a lei de Deus. Então, dentro do modelo do santuário, a gente termina dizendo que seja feita a vontade de Deus através da nossa obediência aos mandamentos, a nossa obediência, que o nosso caráter seja um caráter semelhante ao de Deus. Porque se a lei é uma representação do caráter de Deus, nós queremos representar esse caráter aqui na Terra através da nossa obediência. E assim termina o modelo da oração do santuário. Eu espero que vocês tenham uma vida de oração, porque a palavra de Deus nos estimula isso, como o texto que eu li no começo, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu os ouvirei dos céus, né? Então é isso que Deus deseja fazer por nós, e nós temos vários caminhos para fazer. Eu apresentei para vocês aqui 4 modelos, mas existem muitos outros que a gente também pode usar, e eu espero que você tenha realmente uma vida de oração. Vamos orar mais uma vez? Podemos. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse momento, conversando sobre a tua palavra e sobre esse veículo maravilhoso que o Senhor deixou para nós, que é a oração. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus amoroso, piedoso, um Deus gracioso para conosco, que nos deu muitas chances de conhecer, de refletir o teu amor. Nós, ó Deus, confessamos que muitas vezes não nos alinhamos com a tua palavra. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque desejamos, com o exame do nosso coração, da nossa consciência, ter a experiência do perdão, a certeza do perdão em Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque sabemos que tu sempre nos perdoas, porque tu sempre nos ouves as orações. Atenda, Senhor, os pedidos que nós fizemos aqui, nós te suplicamos, nós te pedimos que o Senhor tome em tuas mãos, que se falta fé no coração de alguém aqui, que o Senhor complete isso, que nenhuma oração deixe de ser respondida por falta de confiança, mas que sim, Senhor, todos nós nos apeguemos firmemente a Ti, para que, dessa forma, o Teu nome seja exaltado através de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.